Esse talvez seja o aspecto mais importante, porque é nesse meu trabalho, no dia a dia do judiciário, lendo e analisando petições, que surge esse questionamento meu com relação à apresentação, com relação à organização, com relação à formatação das peças, e aí eu comecei a desenvolver o meu estudo, e que hoje virou, né, a minha empresa, o meu método, que é a tipografia jurídica. Me tornei, então, especialista e consultor em tipografia e design de documentos jurídicos, criei a disciplina e método de tipografia jurídica, e, claro, espalho esse conteúdo como professor e palestrante Brasil afora. Bom, e por que estamos aqui? Por que a Defensoria Pública me acionou? Por que que esse ano a gente já deu treinamento para a Unimed, para o Ministério Público do Paraná? Por que as pessoas estão buscando saber um pouco mais sobre tipografia jurídica? A nossa jornada profissional, a jornada profissional do advogado e do profissional do direito, ela geralmente passa por essas etapas: faculdade, pós, eventualmente mestrado, cursos de extensão, livros e estudo para concurso, no caso dos servidores públicos como vocês. E o que há em comum entre todos esses pontos é que eles giram em torno do quê? Do direito, da matéria jurídica, do direito material, do direito processual. E já fica aqui um aviso que eu não pretendo, com esse workshop ou com essa palestra, ensinar ninguém a parte jurídica propriamente dita, porque certamente muitos de vocês, inclusive, devem saber muito mais que eu, em especial no que diz respeito à área de atuação da especialidade de cada um, do criminal, do civil, etc. Só que o que eu percebi na prática é que o desafio que esse operador do direito tem nem sempre é jurídico. Afinal, o direito ou a gente aprende na faculdade, na atuação, no estudo depois da faculdade, ou a gente consegue aprender buscando. A gente faz uma busca hoje na internet, que tornou tudo realmente muito mais fácil, nos livros que nós temos nas estantes. Então, se estamos diante de um caso difícil, um caso complexo, a gente estuda e consegue entender aquele direito. Nós somos capazes de entender. O desafio, muitas vezes, na verdade, passa pela comunicação, que é a comunicação do direito, que é a comunicação da tese jurídica e, principalmente, que é a comunicação dos fatos, do que aconteceu, do que de fato aconteceu, né? E parece uma coisa muito simples, né? Basta eu narrar os fatos, basta eu colocar ali o artigo de lei. Mas, na verdade, não é. E a gente vai ver quais são os agravantes que tornam isso ainda mais desafiador. Então, o nosso ponto de partida é que um documento ele é uma interface. Para a gente definir interface, o conceito que nós temos de dicionário é que ele é um elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre dois sistemas ou partes de um sistema que não poderiam ser conectados diretamente. Exemplo: a internet é uma interface que proporciona que pessoas em lugares distantes se conectem e a gente acesse conteúdo do mundo inteiro. O nosso monitor é uma interface, o Zoom é uma interface que permite que essa aula aconteça. E já aproveitando esse paralelo, né, essa interface, se há um problema na interface, ou seja, se o meu Zoom está com áudio ruim, está com um som ruim, a gente acaba atrapalhando, interferindo na própria comunicação. Então, o documento é o que vai unir, tá, o defensor, o advogado ao juiz. Muitas vezes é a única coisa que o juiz vê. Tá? Então, assim, hoje vocês têm a atuação territorial, mas o advogado, por exemplo, ele pode atuar no Brasil inteiro. E muitas vezes ele não vai nunca ver esse juiz pessoalmente, ele nunca vai necessariamente estar numa audiência, e tudo que o juiz sabe sobre o advogado, sobre o defensor, sobre os clientes, sobre o caso, é o que está naquele pedaço de papel, ou hoje em dia num PDF. Eu gosto muito da metáfora da caverna de Platão. Então, o juiz, o gabinete do juiz é como o pessoal lá dentro da caverna de Platão. Ele só vê o que estão projetando para ele. Para quem não conhece a alegoria da caverna, muitos viram na faculdade, de uma maneira muito simplista, né? Tem essas pessoas lá dentro da caverna que nunca viram a luz do dia, e tudo que elas veem são essas projeções, né, de sombras na parede, e aquilo é toda a realidade, é tudo que existe. Tá? E não para o juiz, o senso dele de conseguir emitir uma decisão sobre algo
é muito reduzido em relação, por exemplo, ao que o defensor sabe após entrevistar um assistido. Por quê? Porque enquanto o defensor ou seu assessor gastou um tempo estudando o caso, ouvindo, entendendo as nuances daquilo tudo, o juiz certamente vai dedicar menos tempo e tudo que ele vai saber, tudo que ele vai ter acesso é o que está escrito naquela peça, naquele pedaço de papel. De modo que a gente tem controle do que a gente projeta. E fazer essa projeção da melhor forma, como a gente consegue criar essa projeção, certamente vai mudar a própria percepção dele sobre essa micro-realidade que está sendo apresentada. Nosso propósito, então, é otimizar essa transferência de conteúdo por meio dos documentos, facilitar o processo de análise e leitura de petições, conquistar e reter a atenção do leitor, porque a gente sabe que esse é um desafio e existem muitas coisas na escrita de peças, na formatação de peças que atrapalham esse processo de fato, e também agregar valor percebido ao trabalho, né? Quem não gosta de ter um trabalho, de ter um documento que emita, que passe esse senso de qualidade, de profissionalismo, de excelência. Logo, nosso objetivo final é melhorar a comunicação, pois nós acreditamos que o documento é o principal veículo de comunicação do operador do direito e um ponto fundamental para o sucesso e destaque profissional. Isso porque o profissional do direito se comunica majoritariamente por meio de documentos. Então, embora a oratória, por exemplo, seja uma habilidade muito interessante, muito relevante e, de fato, muito útil, como a gente ouve lá na faculdade, que o advogado precisa falar, que o profissional do direito precisa falar, mas a gente usa, proporcionalmente falando, muito menos as nossas habilidades de oratória do que as habilidades relacionadas à escrita e à composição de um documento. Daí que é curioso que nós não estejamos dando tanta ênfase na importância de saber se comunicar bem por meio de um documento. E quando a gente melhora a comunicação no documento, a gente automaticamente aumenta o poder de convencimento. E isso foi uma coisa que eu me dei conta ao longo desses tantos anos de leitura, que, na verdade, o que convence um juiz, o que convence um assessor é a clareza, é a facilidade de compreensão. Então, quanto mais truncado é um texto, quanto mais prolixo é um texto, quanto mais confuso é um texto, quanto mais genérico é um texto, quanto mais mal organizado é um texto, menor é o poder de convencimento dessa petição. Então, a gente amplia a comunicação e o convencimento ele vem de tabela, ele vem como uma consequência. E para a gente entender, então, esse papel da comunicação, é muito interessante a gente fazer alguns apontamentos sobre o processo decisório. E nós temos hoje pesquisas muito interessantes sobre o processo decisório, em sentido amplo, processo decisório humano, e também sobre o processo decisório no caso de juízes, no caso de profissionais que trabalham com o direito. Eu queria abrir o chat aqui para eu ver se tem. Se alguém precisar, a gente tem um espaço para pergunta ao final, mas também a gente pode debater, vocês podem deixar no chat, vocês fiquem à vontade. E aí, se botarem no chat, eu já consigo controlar para eventualmente responder no momento em que eu sinta que aquela pergunta se encaixe bem. Aí a gente pode tentar fazer assim, mas vocês fiquem à vontade, eu estou olhando aqui o chat eventualmente. Então a gente tem, por exemplo, uma decisão muito interessante, e depois eu vou trazer o livro que tem essa pesquisa, que é uma pesquisa, como vocês podem ver aqui, em que eles analisaram as decisões judiciais de juízes em Israel ao longo de um dia, decisões que eram proferidas após uma audiência para dar ou não condicional, suspensão condicional do processo, ou algo que o valha lá em Israel, para apenados. E olha só que interessante o que eles mediram aqui. Esse gráfico aqui, o eixo X, né, o eixo inferior, é o tempo, e o eixo Y, o eixo vertical, é o percentil, o percentual das condicionais que eram dadas ali naquele momento. Então, isso é ao longo de um dia. Então, no início do dia, o percentual era muito alto de condicionais dadas, e elas iam diminuindo, 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 até que, de novo, elas subiam aqui, diminuíam novamente, subiam novamente e diminuíam novamente. E o que eles constataram, depois de excluir várias variáveis, foi que
Nos momentos em que os juízes estavam mais descansados, ou seja, logo no início do trabalho, após o café da manhã, logo após o almoço, depois de uma pausa, e logo depois da pausa do lanche, eles tinham mais predisposição a conceder as condicionais, tá? E aí, o estudo ele é bem completo, ele é bem interessante, porque eles exatamente mostram que não foram outros fatores, como, por exemplo, quantos meses eles já tinham cumprido, eles mostrando que mesmo aqueles que já tinham cumprido. Bom, então, retomando, eles conseguiram eliminar essas variáveis que poderiam trazer algum tipo de ruído ou má interpretação. E a conclusão foi essa, simplesmente. As pessoas, e acho que isso não é uma coisa tão difícil da gente se dar conta, quando a gente tem mais conforto mental, por assim dizer, isso influencia nas nossas decisões, né? Quando a gente está se sentindo melhor. Ao passo que quando a gente está se sentindo mal, quando a gente está incomodado, por exemplo, com fome, com vontade de ir ao banheiro, ou com qualquer desconforto físico mesmo, ou emocional, isso acaba repercutindo na esfera das nossas decisões, né? Quem aqui nunca, por exemplo, descontou num cônjuge, em alguém, sem nenhuma razão aparente, porque a gente não estava bem. Então, o grande ponto aqui é a confusão que há e as variáveis que influenciam nesse processo decisório. Então, nós temos, por exemplo, pesquisas também, essa aqui com 207 mil decisões nos Estados Unidos, sobre a influência do clima, de que quando a temperatura aumenta em certos estados lá, e eles não estão acostumados com calor como nós aqui no Rio ou na Bahia, as decisões ficam mais severas, eles concedem menos decisões de asilo. E temos também até mesmo sobre a influência do resultado da partida dos times de futebol dos juízes norte-americanos. Então, quando os times de futebol daqueles juízes de dados tribunais perdem, as decisões no início da semana tendem a ser mais severas também. Então é bem interessante, hoje existe literatura sobre isso, existem muitas pesquisas sobre a decisão judicial, eu vou deixar até uma referência aqui para vocês, mas o que a gente precisa saber para hoje é que o processo decisório ele é muito mais complexo e influenciável do que se imagina. Porque se fosse algo muito simples, olha, eu preciso escrever os fatos, escrever o direito, e o juiz, como tal qual um robô, ele vai proferir uma decisão que é justa e que é correta e que é imparcial e que é a mesma. Então, quando a gente entende que essa decisão ela é humana, ainda pelo menos, né, mas ela é uma decisão humana, ela é uma decisão falha, a gente consegue pegar alguns insights muito importantes sobre o que pode ser feito para também influenciar essa decisão. Então, o conforto cognitivo, ou seja, essa sensação de que as coisas estão no lugar, que a gente está se sentindo bem para fazer algo. De novo, nosso exemplo aqui do audiovisual, um audiovisual muito ruim prejudica a nossa própria compreensão, traz desconforto cognitivo e atrapalha o aprendizado, atrapalha a mensagem. Então, ela exerce um papel relevante, tá? Diria muito relevante no processo decisório. 3 livros de bibliografia recomendada. Os 2 primeiros são do Daniel Kahneman, um psicólogo ganhador do Nobel, que faleceu recentemente. O do meio é um livro mais fácil, muito interessante, e o da esquerda, O Ruído, ele é um livro mais profundo e que, inclusive, aborda bastante a questão das decisões judiciais e outras questões também, mas tem uma ênfase maior nas decisões mesmo institucionais, judiciais lá nos Estados Unidos. É um livro muito denso, muito difícil, mas muito interessante. E o terceiro, de um juiz federal brasileiro, esse eu não li, mas está na recomendação porque eu sei que trata desse tema e eu sei que ele é uma pessoa muito competente também. Então, isso, quando a gente olha para petições, para documentos, fica muito evidente que existem documentos que, sem nem a gente ler, já causam essa sensação na gente de algo desconfortável, algo desagradável, algo que você vai ter que enfrentar, né? Tal qual a fome, o desconforto climático, o calor, a leitura dificultada também gera uma sensação, também gera um desconforto, tá, naquele processo. Especialmente se a gente considerar que é uma pessoa que vai passar 7 horas, 8 horas dia fazendo aquele mesmo trabalho, lendo aquela mesma coisa, ainda mais num computador. E nós também temos artigos sobre legibilidade e a influência disso também no processo decisório. Esse artigo chamado If It's Hard to Read, It's Hard to Do, ou traduzindo, se é difícil de ler, é difícil de fazer, ele traz o conceito de fluência cognitiva. O que eles fizeram nesse estudo? Eles deram 2 grupos de participantes uma série de exercício físico.
Para quem aí faz academia, abdominais, flexões, puxada, sei lá. Eu não sei qual era a série, mas eles deram a 2 grupos. A única diferença entre as 2 séries era que, de um lado, um grupo tinha essa série apresentada numa letra legível, num documento organizado, e a outra tinha numa fonte de baixa legibilidade. E antes mesmo de eles tentarem fazer esse exercício, antes de qualquer coisa, eles só foram instruídos a ler. E depois eles responderam uma série de perguntas, das quais eu destaco 2. A primeira: quanto tempo vocês acham que vão levar para realizar esses exercícios que vocês acabaram de ler? O grupo da fonte fácil estimou 8 minutos para realizar aqueles exercícios, em média. O grupo da fonte difícil estimou em 15, praticamente o dobro. Ou seja, só da leitura ter sido dificultada, eles projetaram a dificuldade para o próprio exercício. Esse que é o conceito de fluência, que existe uma espécie de intercâmbio entre essas percepções e sensações. A outra pergunta era: willingness to do the exercise, né? Qual era a sua disposição em fazer o exercício numa escala até 7, onde 7 é muito provável. O grupo da fonte fácil respondeu, em média, 4,5, enquanto o grupo da fonte difícil respondeu 2,9, bem abaixo. Então, eles projetaram que aquilo levaria mais tempo e, ao mesmo tempo, tiveram menos vontade, menos disposição em fazer. Isso na média, claro. Então a gente tem uma discrepância bem grande que não pode ser ignorada quando a gente fala de legibilidade e de ergonomia visual. Portanto, assim como acontece lá na questão da fome ou na questão do clima, o grande ponto é: o nosso cérebro não é capaz de isolar todas as variáveis, isolar o que é conteúdo, o que é forma, o que é calor, o que é mau humor. Tudo se junta nesse momento em que vai ser proferida, por exemplo, uma decisão. Então, a fluência cognitiva, eles projetaram para a própria tarefa a dificuldade que eles tiveram na leitura, tá? Então, o Kahneman, que é esse psicólogo que fala muito sobre isso, ele diz que o conforto cognitivo, ele traz uma sensação de algo que é familiar, verdadeiro, fácil, agradável. O cérebro recepciona melhor as informações em estado de conforto cognitivo. De novo, o exemplo do nosso vídeo, de uma videoaula, de qualquer coisa, né? Então, se a gente está ouvindo claramente, se a gente está vendo claramente, a tendência de a gente aceitar aquilo como algo razoável, verossímil, é maior, porque também exerce esse papel no nosso conforto cognitivo. E isso gera essa predisposição, essa boa vontade, essa aceitabilidade aumentadas. Tá? Então, assim como a fome, o calor, o mau humor, o desconforto proveniente de uma peça ruim também afeta a percepção do conteúdo, também gera, também condiciona negativamente a predisposição, tá? E quando a gente propicia conforto cognitivo, a gente condiciona positivamente essa predisposição. Então nós temos alguns exemplos aqui do nosso dia a dia, coisas que a gente vê muito na prática, né? Então, quando você ouve tudo que eu acabei de falar e vê uma peça em que você tem uma marca d'água que praticamente, eh, cria um ruído, né, uma dificuldade ali de leitura, fica muito evidente que é muito mais, que impacta negativamente de uma forma muito grande, ler uma petição assim do que ler uma petição mais organizada. Petições com muito destaques, enfim, nós temos muitos exemplos positivos e negativos para mostrar aqui ao longo da aula de hoje. E claro, na metade desse workshop para frente eu vou mostrar como a gente pode fazer para, já dando esse spoiler, é claro que a gente vai trazer ferramentas concretas, coisas que podem ser feitas, o que que vocês um passo a passo, tá, para já ser de fato aplicável, que vocês já possam aplicar. Vamos de novo de caso concreto, esse aqui é um caso também de desconforto em decisões cognitivo. Nós temos um caso do, se eu não me engano, TJ São Paulo, TJ São Paulo, em que o advogado entrou com uma ação aparentemente temerária, com vários equívocos e vários erros, e a juíza, na sua sentença, além de extinguir o processo, tomou uma série de providências, oficiou habeas, pontuou várias coisas, dentre as quais ela disse ali: olha, sequer formatou sua petição inicial. E o ponto que é interessante dessa análise aqui de caso concreto é que ela não tomou essas providências todas porque o advogado não formatou a petição inicial. Não é isso. O ponto é, o fato de não formatar a inicial chamou a atenção da juíza e corroborou para a percepção dela de uma atuação
temerária, uma atuação de má fé, uma atuação até preguiçosa, né, que muitas vezes a gente atua assim, eu vou colocar ali aquela ação de qualquer jeito, sequer formatou, jogou uma ação de qualquer jeito, tentou a sorte. Então ela pontuou isso como um fator agravante. Então, mostrando que, de fato, percebe-se, isso cria uma percepção. E pode ser, é só uma hipótese, que talvez se esse documento tivesse mais bem organizado, os desdobramentos fossem um pouco menos gravosos e ela tivesse um pouco mais de tolerância. Isso a gente não tem como afirmar, mas é uma possibilidade. E algo que é interessante no que diz respeito ao conforto cognitivo é que ele não é binário, ele não é 0 e 1, conforto ou desconforto, né. Existe o baixo, existe o alto e existe um meio do caminho. No baixo, como é o caso dessa petição, ele de fato influi negativamente, a pessoa não consegue ler, sai lá uma decisão determinando emendar para organizar a petição. Essa aqui, possivelmente as petições da defensoria nem estão aqui e não são a absoluta regra, são algumas petições que acabam estando aqui. Existem aquelas que pouco influem, que são de fato a maioria. São aquelas petições normais, né, tem um texto, tem um texto, tem um título, tem um fato, tem direito, tem pedido, e é aquilo que o advogado, o juiz vai ver no dia a dia, com aquele mesma redação, tá, um pouco mais, devagar, e é isso que vai ser. Porém, a gente tem, lá na ponta, aquela que influi positivamente, ou seja, aquela que proporciona tanto conforto, que proporciona tanta facilidade na leitura e na análise, que ela de fato influencia positivamente. E é aqui que a gente quer colocar as petições, os documentos da defensoria e de todo mundo que tem aula, que se capacita com a gente. A gente quer mostrar o que faz diferença realmente para gerar, essa alteração na análise. E nós também temos exemplos de casos concretos, como esse que é muito interessante, de uma advogada que na hora que ela foi pedir gratuidade de justiça, ela criou um gráfico mostrando ali a composição da renda, o que estava comprometido, etc. E o juiz mencionou aqui, ó, defiro o pedido de autoridade de justiça, registro a boa prática do advogado dos autores, que apresentou elementos concretos e precisos quanto à capacidade financeira, o que infelizmente é raro. E aqui, o que eu quero chamar a atenção o juiz ele deixou uma pista, ele falou, olha, apresentou elementos concretos e precisos, o que é raro. Olha que interessante. Ele está dizendo aqui que a maior parte das petições que ele analisa no dia a dia, e eu posso confirmar isso também, não trazem esses elementos concretos e precisos, né? São colocados ali, a da justiça conforme documentos carreados aos autos, juntados aos autos, né? E aí espera-se que o juiz vá lá investigar esses documentos, olhar e tal, calcular, pensar, ou seja, você acaba criando um obstáculo àquela decisão, você acaba tornando aquela decisão um pouco mais afastada. De modo que aqui, ao passo que aqui, só de olhar ele já entende, já vê, bate o olho, confere o documento e você torna esse processo mais facilitado. E a interrogação que fica, o questionamento que fica é: e se essa advogada tivesse feito aquele pedido mais padrão, começando falando da Constituição, passando pela Lei 1060, pelo CPC, e no final encerrasse lá com faz jus à garantida justiça conforme documentos aos autos. Se ela teria o mesmo resultado. Então a gente não tem como saber, mas o que eu posso garantir é que as chances, ela estaria colocando as chances contra ela. Ah, então, enquanto na anterior ela coloca as chances a favor, ela aumenta a chance de que nada passe despercebido, de que aquela informação, não fique perdida, de que o juiz não fique com qualquer razão, não veja tudo. Então, lá ela garante muito mais. É um questionamento, é uma hipótese, pode ser que sim, pode ser que não. E eu quero com isso dizer para todos que este não é um workshop sobre a aparência das petições, a gente vai falar sobre coisas realmente bem mais profundas. Inclusive, a aparência, ela é uma das camadas dos nossos documentos e das nossas petições, mas a gente vai, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, trazer uma coisa bem mais profunda. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, dá licença, escuto ambos. É sempre melhor deixar fazer pedido de liberdades após um feriado, nunca antes, porque antes os juízes estão ansiosos para a folguinha, sem paciência. Ó, que legal. O professor Noel Strutner da RJ estuda sobre isso. Tem muita gente nessa área muito interessante. Existem, inclusive, propostas, né, sobre. O Kahneman fala sobre essa questão da higiene da decisão. Como que o próprio. Porque não é só quem influencia, a própria pessoa que decide, ela deveria também entender que ela tem esses viés atuantes, fazer uma higiene da decisão antes de decidir para alcançar uma decisão justa. É muito interessante. Maravilha.
Vamos seguir então. Mas afinal, o que que é a tipografia? Ah, o que que a gente está falando aqui? Não a tipografia jurídica, mas a tipografia somente, tipografia pura. E a tipografia pura é o estudo, né, a tipografia é a aparência da linguagem. Então, tudo que é definido num texto, de elementos visuais, passando pela margem, pela fonte, pelo recuo, tudo que você coloca é ali tipografia, né, é a aparência da linguagem. Quando você tem um orador, um comunicador, um palestrante, você tem, assim como nos documentos, tá? Fazendo um paralelo, você tem mensagem, aquilo que ele vai falar, e tem forma, como ele vai falar. Então, no paralelo com o documento, você tem a mensagem, que é o seu texto escrito, e como essa mensagem vai ser passada. No orador, um bom orador consegue fazer uma mensagem mais ou menos ficar muito boa, porque ele tem entusiasmo, porque ele tem timbre, porque ele tem uma voz adequada, ele projeta, ele mexe o corpo, então ele consegue comover as pessoas, consegue mover as pessoas. Um mau orador, que é tenso, que é ansioso, que gagueja, ele consegue fazer o oposto. Ele consegue pegar uma mensagem boa e não convencer ninguém, tá? Daí porque um conceito muito importante para a gente é de que forma e conteúdo são indissociáveis. Não existe mensagem sem forma. Se ela é oral, ela está na forma da voz, na forma da pessoa que vai falar. Se ela é escrita, ela também vai estar na forma da apresentação. Então, esses dois conceitos não existem. Eu vivo recebendo mensagem: ah, a forma não importa, o que importa é o conteúdo, né? E eu falo: pô, beleza, você vai entrar num restaurante caindo aos pedaços para comer lá nas suas férias, tá? É a forma, né? A forma vai desde não só da fachada, mas vai para a forma dos funcionários vestidos, da mesa posta, do prato, da aparência do prato, né? Se alguém fala assim: "Não, só importa para mim o sabor da comida". Tem coisa que a gente só de olhar nem comeria, mesmo que ela fosse muito saborosa, né? A gente também sente com a forma, com a aparência e com tudo que envolve, né? Então não existe, você não separa as coisas, você não vai em restaurante de olhos vendados. E claro, a forma potencializa o conteúdo. Trazendo esse exemplo, quanto melhor toda essa experiência, né, melhor, claro, vai ser a experiência, própria satisfação com o sabor, nesse paralelo. Então, agora falando para valer de documento, como é que a gente pode melhorar então essa comunicação no documento, né? O que é que a gente pode fazer? Vamos entrar aí numa parte mais prática, tem bastante coisa para a gente falar. Um documento ele tem 3 camadas. A camada 1 é a camada da aparência, que é a camada que salta aos olhos, é a primeira coisa que a gente vê, é o que todo mundo que chega lá no Tipografia Jurídica, nas nossas páginas, fala: "Caramba, que legal, eu queria ter um documento assim, esse documento é bonito, esse documento". É a primeira coisa que a gente vê, é a primeira impressão. E ela por si só é muito boa, é ótimo ter uma ótima aparência, mas não garante nada, né, assim, é muito bom ter uma primeira impressão, mas se todo o resto falhar, isso não vai ser suficiente, mas já é, sim, uma pista importante. Temos no segundo ponto a legibilidade, também fundamental, mas que é ainda apenas a segunda camada. E nós temos a terceira e mais importante, que é exatamente o que nós vamos tratar aqui com mais profundidade e intensidade, e que a maioria das pessoas não sabe e não fala, que é a interação com o documento. Nesse momento, talvez vocês vão se perguntar o que é interação e se isso faz sentido, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Vamos falar sobre cada uma das camadas. No que diz respeito à aparência, a aparência é muito mais do que beleza. A aparência é muito mais do que eu gostei, do que é bonito. A aparência, especialmente em órgãos institucionais como a defensoria, é credibilidade. Para advogado também, para todo mundo, claro, mas sem sombra de dúvida, para instituições assim, serve para reforçar essa credibilidade. Então, olha só esse caso, e é um caso concreto, tá? Essa sentença da esquerda, ela é uma sentença de verdade. Foi inclusive proferida num caso famoso, lá daquele humorista Danilo Gentili, por uma juíza acho que em São Paulo. E a da direita é uma sentença de um aluno nosso lá, do nosso curso. E aí eu brinco muito, eu falo: olha, essa sentença, se eu sou o réu, e até é uma ironia do destino ter sido num processo com um comediante, mas se eu sou o réu e recebo um oficial de justiça na minha casa com essa sentença, eu teria dúvidas se ela é um documento oficial, porque ela não parece um documento oficial. Olha que interessante. A apresentação dela não parece digna de crédito.
Então eu vou ligar lá para a secretaria e falar: "Pô, essa sentença saiu daí mesmo?". "Ah, saiu sim, a juíza aqui gosta de fazer assim". Beleza. A decisão vai ser cumprida? Vai. A sentença judicial é válida? É. Mas ela não comunica a credibilidade que se espera da justiça, né. Então nós temos outros exemplos também, né, com outras sentenças, exemplos de só faltou usar Comic Sans. Essa aí realmente foi campeã. Procuradorias, né, advogados públicos também. Olha só que peça que traz, assim, uma autoridade, né, quanto essa da esquerda, é realmente só um emaranhado de letras. Temos também um caso concreto aqui de credibilidade de comunicação institucional, que eu acho louvável a tentativa de você deixar a linguagem mais amigável, de você aproximar as partes do processo. Eu acho tudo isso louvável, mas tem que tomar muito cuidado. Nesse caso aqui, era um resumo, de uma pena que parece que eles estavam dando lá no Sul, no TJ do Paraná, para os apenados, né, para ele receber a pena. E, particularmente, eu vejo esse documento, além dele parecer, bem infantil, agora você imagina um réu que fez algum ilícito, né, naturalmente, ele cometeu algum crime, né, foi processado, aí ele teve ali uma substituição de pena, alguma coisa, e ele recebe essa cartinha com uma arminha, com um dinheirinho, com um martelinho. Eu, se fosse responsável pela comunicação da justiça, vetaria isso, porque parte da pena você tem que o Estado é o Estado, que tem, né, o direito de punir. Ele está ali, de certa forma, punindo essa pessoa, seja com pena privativa de liberdade, seja com qualquer outro tipo de pena. Então é uma sanção, né. E o documento, embora ele se preste a ser amigável, ele acaba sendo um documento que não passa essa sensação. A gente refez esse caso, né, colocando ali como poderia ser um documento amigável, mas não infantil. E isso muda a comunicação, muda a credibilidade institucional, muda a percepção do réu sobre a própria mensagem, né. A mensagem fica mais dura, no bom sentido, no sentido de que é uma pena, né, de que é uma coisa séria. Isso é importante, tá. Então a mesma informação, comunicações diferentes. Logo, um documento traz consigo impressões, as pessoas tiram conclusões sobre as coisas, querendo ou não, tá. Esse foi um documento que a gente fez aqui para fins didáticos, pegamos uma peça que foi enviada, então a gente faz esse preparo nos nossos treinamentos e palestras, e a gente olha e aquilo parece uma coisa que traz essa credibilidade, que traz essa sensação, boa, né, boa de profissionalismo, de organização, de excelência, de qualidade da tese. E, claro, o contrário também é verdade, né. Então, um outro documento que não tenha, também traz, impressões sobre não profissionalismo, mas o amadorismo, falta de organização, a não excelência. Então isso também traz. A gente julga, tá. E não é uma questão, é muito mais profundo que só aparência, é uma percepção mesmo. Então aqui foi o exemplo, né, que a gente fez, e isso também está registrado na psicologia, né, chama-se coerência emocional exagerada, que é essa nossa tendência humana, né, um dos nossos vieses cognitivos, em que nós, na busca por uma coerência, o nosso cérebro não gosta, não lida bem com coisas muito incoerentes, então a gente busca coerência, né. Se isso parece bom, isso deve ser bom, se esse restaurante é bem organizado, é bonito, é bem apresentado, ele possivelmente tem uma boa comida. É muito estranho, a gente não lida bem com entrar num lugar desse e ser apresentado a um prato terrível, né. Então, as coisas a gente busca um sentido, uma lógica, um fio de coerência. Então se a peça ela traz essa percepção, a gente tende a estender, né, a ampliar os atributos positivos. A isso dá-se o nome de coerência emocional exagerada ou efeito halo. E tem também uma pá de estudos sobre esse assunto muito interessante. E, embora a DPE já tenha uma credibilidade enquanto instituição, né, então assim, o juiz já conhece a defensoria, ele já sabe que tem ali, os defensores entraram por um concurso, etc., assessores, ainda assim os documentos eles têm o papel de reforçar, né, de trazer isso, de colocar, de posicionar, o órgão institucional. E mais que isso, essa aparência, olha que ironia também, né, o próprio direito a gente ouve muito isso, a aparência do bom direito, né, fumus boni iuris, o juiz está sempre procurando ali, né, a fumaça do bom direito. Infelizmente,
o nosso direito, ele tem pitadas de subjetividade. Quando a gente fala de boa-fé, quando a gente fala de embargos protelatórios, de verossimilhança, de princípios. Eu sempre falo, verossimilhança toda causa tem. Toda causa que chega pra gente tem verossimilhança. O autor está alegando, juntou documento para provar, né? Verossimilhança tem. Agora, quão verossimilhante é necessário para você deferir uma tutela? Não está escrito em lugar nenhum. Ninguém nunca escreveu, precisa de 2 provas, de 3 provas. Não existe um manual da verossimilhança. Então o juiz se convence também muito por essa aparência do bom direito. As coisas estão organizadas. Aí não é só a aparência estética, não, mas as coisas estão organizadas, as ideias estão concatenadas, a exposição está clara. Então isso me parece verdade, né? Isso sente para mim. Se está tudo desorganizado, se nem a parte consegue, se nem o advogado, o procurador, o defensor consegue explicar para mim exatamente o que aconteceu de forma clara, como é que eu vou dizer que isso é verossimilhante, ainda que seja, né? Então a credibilidade contribui para a própria aparência do bom direito. A gente traz e aquilo, né, a aparência do bom direito. Ou como eu gosto de dizer também, a aparência transcende, né? Ela vai para muito além da aparência. Mas ainda é só aparência. Ainda não é o que nós buscamos aqui hoje. Na segunda camada nós temos a legibilidade, recordando o nosso estudo. Então a legibilidade ela é essencial, não tem nem como a gente falar numa peça minimamente boa se ela não está legível. Esse é como se eu dissesse assim, não é, isso aqui não é um incremento. Isso aqui é um não pênalti, né? É um não equívoco. Então aqui é o ponto de partida. Toda peça tem que ser legível. Porque se a gente percebe alguma coisa como simples, temos mais facilidade, né? Mais tendência a acreditar naquilo. E na terceira camada, que aí sim é a mais importante, que nós mais vamos falar aqui nesta próxima hora, o que é a interação com o documento, tá? O documento físico a gente interage manualmente, né? Pega, folheia, a gente interage com o livro, a gente interage com todas as coisas ao nosso redor, com o mundo, com o smartphone, com tudo, né? Então, primeiro da boa interação, ele é visualmente agradável, mas isso ficou lá na aparência, por isso que eu até botei em cinza. Ele é legível, mas isso está na legibilidade. Agora, além desses 2 pontos, ele é organizado, as informações são encontradas facilmente, isso aqui é uma coisa essencial, tá? Porque a gente não pode partir do pressuposto da leitura linear, como você lê um livro. A leitura de uma peça ela não é uma leitura de um livro, ela não é uma leitura linha a linha, frase a frase, é uma leitura de scanner, é uma leitura de busca por informações. Por quê? Porque os juízes não leem? Não. É porque em cada momento processual, a informação que é buscada, ela é diferente. Você está marcando uma perícia, você busca uma informação. Você está marcando uma audiência, você busca uma informação. Você está na inicial, você busca uma informação. Talvez só lá na sentença é que a peça ela vai ser lida de fato de uma maneira mais completa, mais linear. Mas no restante dos atos processuais, você precisa favorecer essa leitura rápida, esse bate-bola, porque é assim que a peça tramita, especialmente as grandes. Imagina se toda inicial de 50 páginas ela fosse lida às 50 páginas no despacho inicial. Tá? Então, por isso que a decisão tem que ser rápida, tem que encontrar a informação. É verossímil? Peraí, deixa eu ver, deixa eu bater o documento. Pá, tá? Cara crachá, você olha, e aí sim, se você acha esses elementos, você vai aprofundar, você vai pesquisar, você vai ver um pouco mais até fazer a tomada de decisão. E claro, a informação ela tem que ser absorvida com facilidade. Porque se o juiz não entende, se o assessor não entende, o padrão, a decisão padrão dele vai ser uma decisão mais genérica, um indeferimento, cite-se, vai tocar a ação para frente, né? Por quê? Porque ele não entendeu, não está claro o suficiente. Lembrando que o que está na nossa cabeça a gente entende quem escreve porque nós sabemos. Então, quando a gente lê aquela peça, a gente fala, não, eu entendi. Claro, você já sabe. Agora, dê para uma pessoa que não sabe, que está partindo do zero, se ela consegue chegar à mesma conclusão. Então, são esses 3 pontos que formam a interação e que colocam a peça lá no influir positivamente. E aqui, então, nós vamos à segunda metade, bem na hora, que diz respeito a o que a gente pode fazer para melhorar essas posições. Ferramentas concretas do dia a dia, coisas que a gente consegue implementar só de pensar, só de criar essa clareza, tá? A gente não vai falar aqui de regras de formatação, de regras tipográficas, não, vamos falar das coisas gerais, mais importantes, que mais influenciam e que
por mais que muitas vezes algumas delas possam parecer óbvias, ou eu já ouvi isso em algum lugar, não, eu sei disso, mas quando a gente investiga elas mais a fundo, vocês vão ver que sempre tem um pouco mais, sempre tem um local de reflexão em que a gente pode olhar para os nossos documentos e falar: "Bom, eu acho que eu vou reler um documento agora, vou reler uma petição agora e vou ver se eu estou cumprindo de fato todas essas etapas que o Júlio falou". Então vamos começar pelas qualidades da informação. E aqui não tem como a gente falar de uma petição boa sem um conteúdo bom. Então isso é verdade. Quando falam isso, é verdade. O conteúdo é o mais importante. Tá? A forma, ela potencializa demais, ela ajuda demais. Mas se o conteúdo for realmente muito ruim, fica difícil de ajudar. Então a gente tem a qualidade da informação e hoje é muito comum as pessoas falarem assim: as peças têm que ser objetivas. Só que eu percebi que o objetivo, ele ainda é vago. O que é ser objetivo? E aí, nós temos aqui a gente fala curadoria da informação, eu dividi a objetividade como se fosse a objetividade em sentido amplo, em 3 pequenas qualidades das peças, da informação que você leva na peça. Então o primeiro deles, e a gente vai separar e vai focar em um de cada, é a concisão. Eu já ouvi muito essa frase, né: o que abunda não prejudica". Tinha uma chefe que falava isso para mim: "O que abunda não prejudica", né. E isso pode ser verdade em muitos lugares, mas se tem um lugar que isso não é verdade, é na justiça, porque a coisa que mais tem na justiça é o tal da bunda, né, porque é tudo muito, né, é muito processo, é muita peça, é muita palavra, é muita letra, é muita muita frase, é muito juridiquês. Então, aqui, o que abunda sim prejudica. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil nós temos mais universidades do que todo o resto do mundo junto. Eu quando vi essa informação, eu tive que ler ela 10 vezes, porque eu estava até com receio de colocar nas minhas apresentações, porque eu achava que era mentira, de tão chocante, né. Então nós temos mais de 1.240 cursos, no resto do planeta é de 1.100. Isso está lá numa revista lá de algum TRF, de alguma justiça federal. E aqui do lado nós temos os processos ano a ano, que só aumentam, sem necessariamente ter um aumento de pessoal. Só teve uma queda óbvia na pandemia, porque as pessoas não tinham nem contra quem litigar, porque ninguém se encontrava, ninguém comprava, ninguém fazia nada, né. E depois voltou a subir e vai continuar subindo. Então a concisão, que é dizer, eh, o que tem que ser dito com o mínimo necessário, com o mínimo de palavras necessários, ela nesse contexto, ela talvez seja uma das coisas mais importantes quando a gente quer comunicar. Nós temos aqui uma coisa que é muito interessante, porque eu demorei muito para pensar nisso e isso veio como um baita insight, que é a questão do Ctrl C, Ctrl V. Não há problema nenhum em a gente ter modelos, é assim que funciona, a justiça tem modelos, advogados têm modelos, a defensoria tem modelos. O problema é que os modelos eles são tentadores, porque a gente começa a ver várias argumentações interessantes, e é muito fácil copiar e colar, porque você gasta 1 segundo para fazer isso. Só que quem lê não gasta 1 segundo para ler um novo parágrafo, uma nova página. Então, essa argumentação tá boa, vou colocar ela aqui também. E você vai só abundando, né, colocando mais. E olha que interessante, lá atrás, há 30 anos atrás, quando a gente tinha as máquinas de escrever, meu pai trabalhava muito nelas, os advogados não poderiam ser tão prolixos, eles eram obrigados a ser concisos. Por quê? Ninguém ia escrever petições de 50 páginas se fosse obrigado a digitar numa máquina de escrever, porque isso tomaria um tempo. 50 páginas é um livro. 50 páginas de uma folha A4 é um livro. É o equivalente a um livro de cento e tantas páginas, no formato menor. Então, essa falta de limitação que o processador de texto nos dá, acaba criando essa possibilidade de criar coisas infinitas e gigantes, porque a gente de fato não as escreve. A gente simplesmente vai fazendo um recorte e cola de coisas que a gente acha. Jurisprudência é tentador. Eu achei 10 muito boas, eu vou colocar todas, julgados, né, 10 julgados, vou colocar todas. Então é muito interessante pensar nessa restrição. Se eu fosse escrever uma peça do zero, eu escreveria tanto assim? Porque quem lê, tá tendo que ler palavra a palavra, teoricamente, né. Então, na concisão, o tempo é o ativo mais valioso. Hoje, o tempo é o ativo mais valioso para todo mundo. Vocês estão aqui de manhã, hoje, se a palestra estiver ruim, se o workshop estiver ruim, as pessoas vão embora, pegam o celular, vão fazer outra coisa, vão estudar, vão ler, vão cuidar de criança, enfim.
tempo é um ativo mais valioso para todos e para juízes não é diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com transcrição de artigo de leis muito consolidadas. Ah, você precisa pré-questionar, coloca às vezes o artigo de lei, mas não precisa transcrever necessariamente, né? A jurisprudência de teses que já são muito consolidadas, digo, copiar mesmo, né, a íntegra, às vezes basta fazer uma menção, basta colocar um trecho, né? Então pensar nisso, né? A jurisprudência excessiva, a explicação do óbvio, né? Ah, o óbvio precisa ser dito. Tudo bem, mas a gente pode dizer o óbvio de forma muito breve e dizer, bom, já disse o óbvio. Eu não preciso reforçar o óbvio a todo momento. É, Então tem que tomar muito cuidado com redação prolixa, adjetivação em excesso, uso de palavras desnecessárias, repetição desnecessária de informações anteriores. E uma coisa que a gente faz aqui nas palestras, nos treinamentos, quando a gente recebe um documento, é dar uma sugestão, por exemplo, de reescrita, que não tem o objetivo de ensinar ninguém a escrever. Eu nem sou professor de português, tá? Eu falo aqui muito mais como uma qualidade da informação mesmo, a questão da concisão, e que como a gente pode, qualquer pessoa pode. Você não precisa fazer um curso de português para falar menos e dizer a mesma coisa. É um exercício que a gente faz. Então chegou aqui numa dessas petições uma frase: insígnias desembargadores. A título informativo, cumpre frisar que, em consonância com as atribuições parará, parará, que se encontram definidas na resolução tal, a atuação desta unidade se restringe à formulação de medidas em razão da prisão em flagrante ou preventiva, no que se refere especificamente aos presos das comarcas em que inexiste defensoria pública instalada, como é o caso da comarca em questão. Frases muito grandes assim, elas têm vários problemas. O primeiro deles é, claro, vai ocupar espaço, sua peça vai ficar maior, mais cansativa, mais longa, vai tirar a importância de outras coisas que importam mais. E ela dá muito mais chance que o leitor se perca no meio dela. Quando você começa a fazer muita oração subordinada, uma oração no meio, a chance que a pessoa não entenda, e eu demorei para entender e conseguir reformular, é muito grande. Ou seja, você está criando uma frase, às vezes copiando e colando, ou escrevendo, que está fazendo o objetivo oposto que a gente quer, que é criar uma comunicação efetiva. Como que nós poderíamos reescrever? De novo, uma sugestão. Conforme a resolução X, a atuação dos defensores públicos especializados em urgências criminais se limita a medidas em razão de prisão de flagrante ou preventivas nas comarcas sem defensoria pública, como a comarca em questão. Para mim está muito mais claro. E é como se eu desfizesse um nó na minha cabeça, desfizesse um nó no texto, né? Que é fazer a clareza acontecer. E a clareza também decorre do simples, do conciso. Quanto mais conciso, mais claro. Né? Isso vale para tudo, vale para a parte oral também, se a gente estiver falando aqui, uma coisa que não anda, não sai do lugar, não tem conteúdo, tem só informação acessória. Né? Então é muito importante. A gente fez essa semana uma para a Unimed também, e olha essa frase aqui que interessante, ó. Ao interpor a presente ação, a requerente, em sua peça inicial, elegeu como requerida a figurar no polo passivo da presente demanda a Unimed Federação do Estado do Mato Grosso. Aí você fica olhando assim para essa frase, o que que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer, a autora propôs ação contra a Unimed. É uma coisa assim que eu fico até, eu não sei nem dizer minha sensação, porque é um misto, assim, né? Por que que a gente escreve assim? Né? Por que que a gente busca tantos adjetivos para adjetivar coisas? E mais, essa frase nem sequer é importante, porque se você está se apresentando como o réu do processo, tudo que o juiz já sabe é que a autora propôs ação contra ele. Então é uma informação totalmente desnecessária, que você acumula quilos e mais quilos de texto, né? De forma totalmente desnecessária. E muitas vezes é hábito. É hábito de adjetivar. É hábito de colocar um adjetivo. Todas as palavras que tem um adjetivo a mais. Tudo tem a mais. Né? E a gente vai colocando. Eu vou fazer uma recomendação de livro ao final e vou retomar esse assunto falando sobre como esse autor qualifica isso. Né? Bom, esse foi o ponto da concisão. Dizer o que precisa ser dito com o mínimo necessário. Agora nós temos, então, a objetividade em sentido estrito. O que é ser objetivo? Como a gente pode dizer que é ser objetivo? E para mim, o objetivo é ser direto, é não dispersar o leitor. A gente não deve começar a petição ou começar um tópico lento, tá? Para dizer o que precisa ser dito no segundo, no terceiro, no quarto parágrafo. É muito importante você dizer logo a que veio e colocar as informações mais importantes em primeiro lugar.
Então, comece pela informação mais importante. Exemplo, os fundamentos. Eu acho até que a peça já estava assim, tá? Então, assim, nesse ponto, eu acho que a peça estava tava adequada, né, nesse sentido. Enquanto aguarda o juízo do processo, o paciente encontra-se recluso de forma provisória desde tal, totalizando 719 dias. Essa é a informação mais importante, e ela tem que vir primeiro. Maravilha. Não poderia começar assim. Sabe-se que no Brasil é comum que presos aguardem julgamento por muito tempo. O sistema prisional. Não, isso você dispersa. Você tira o foco do que realmente importa ali. O que importa é, ele está preso há tanto tempo, né? E por alguma razão, enfim, não deveria estar. E aí é o outro ponto, é o outro ponto importante, tá? Então, o juiz precisa saber do que é importante. Então, vá direto ao ponto, sempre, sempre. No início da peça, no início do parágrafo. Quer falar sobre a fundamentação, aquela parte mais genérica? Deixa para depois, deixa para a parte final, né? Então, eu vou pedir uma tutela. Fala sobre os requisitos da tutela, depois fala sobre o artigo 300, depois fala sobre hipótese de cabimento, depois fala sobre o CPC, né? Começa pela parte mais importante. Isso é seu objetivo, direto. E o terceiro ponto é a especificidade, que concisão e objetividade não são nada sem ela. Você pode ter um texto conciso, ou seja, breve, né? Apenas com o que precisa ser dito, objetivo, direto, mas inespecífico. O que é inespecífico? Genérico. Textos genéricos são a pior coisa para quem lê. Porque você lê, 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 lê e não chega a lugar nenhum. Porque não tem informação. E as petições hoje, pelo menos as que eu vejo dos advogados em geral, são petições totalmente inespecíficas, que levam ao quê? Decisões inespecíficas, decisões genéricas. Eu brinco que petição genérica, decisão genérica. É assim, é simples assim. Então, exemplos de falta de especificidade, né? Teve sua honra abalada, conforme documentos juntados, sem apontar exatamente a que documento você está se referindo. O autor é humilde, o réu tem a reputação ilibada. São adjetivos que não dizem nada. O que é ser humilde? O que é ser... Não diz nada. Tem que dizer, olha, o réu aufere tanto de renda, o réu recebe tanto, o autor recebe tanto, e a sua renda é... Então, tem que ser muito preciso nas palavras, muito específico, muito agudo, o máximo possível. Toda frase que é inespecífica, ela deve ser cortada, né, ou transformada numa frase específica. E isso diz respeito a julgados, jurisprudência específica, explicações específicas do caso concreto. E, de novo, a peça que chegou para a gente, para usar como exemplo, estava ótima em termos de especificidade. Ela dizia questões relacionadas ao caso concreto, né? Então, só ressaltando, mas, né, sempre, nunca perder de vista a importância da especificidade. E quando a gente junta essas três, né, a boa informação ela é concisa, objetiva e específica. Fica muito mais fácil, porque às vezes, como foi esse caso, né, a peça estava objetiva e ela estava específica, mas ela não estava concisa. Ou seja, ela tinha duas qualidades, muito bom, que é muito bom, objetiva e específica, mas poderia ser menor, simplesmente porque havia informação ali que poderia ser falada com menos, poderia ser escrita com menos. E isso você ganha tempo. Você faz um HC que, em vez de ter 4, 5 páginas, tem 2. E isso é vantajoso, com certeza, para quem vai ler. A informação essencial, ela sobressai. E o livro recomendado, então, é esse livro do Antônio Gide, Redação Jurídica. É, é o, é, é o livro fundamental da redação jurídica. Quando eu já tive contato com um professor, ele dá aula hoje lá nos Estados Unidos, acho que no estado de Nova York. A gente já conversou algumas vezes, e a gente falou, cara, a gente fala a mesma coisa, mas com vieses diferentes. Ele é um pouco mais para redação, eu um pouco mais o design da informação e tal, mas é a mesma ideia. Ele vai trabalhar várias coisas. A gente tem, assim, o complemento, né? E no livro, ele bate muito forte mesmo na forma como o profissional do direito brasileiro escreve. Ele bate com muita força, né? E, assim, até a gente sente uma certa dor no início, mas depois a gente entende que que ele está batendo com carinho. Porque, de fato, é um problema muito grave. E muitos reforçam isso, né? Muitos autores reforçam isso. E os juízes e os tribunais também têm sua culpa de
repetirem esse mesmo formato também, de não se atualizarem. Aí o restante acaba, eh, seguindo, né, essa voz, essa forma de se escrever, que sem sombra de dúvida, embora juízes e assessores muitas vezes escrevam assim, porque baseados em modelos, com certeza não é a forma que eles gostariam de ler. Isso é um grande paradoxo, né. Você escreve de uma maneira que para comunicar uma suposta autoridade ou uma suposta, eh, erudição, mas tudo que você não quer é ler uma peça que se pareça com aquele modelo de sentença. É um paradoxo bem interessante, né, quando Barroso fala em linguagem simples, e você vai ver, às vezes, a escrita que provavelmente é do assessor do Barroso, que não é necessariamente uma linguagem simples, né. Mas enfim, é uma reflexão. Então nós passamos agora para algumas ferramentas de tipografia, que é o destaque da informação. Então você já fez aqueles 3 passos da concisão, da objetividade, da especificidade, já foi da água para o vinho, né, em termos de qualidade. Agora, mesmo tendo isso, existem petições que vão precisar de 10, 15, 20, 30 páginas. Então, você mesmo tendo uma petição que é concisa, que é objetiva, que é específica, você vai precisar eleger dentro dessa petição os pontos mais importantes para destacar. E faz parte, é importante destacar a informação. E existe técnica para destacar a informação. Como que a gente vai destacar uma informação? Um parágrafo, qualquer coisa que seja importante na nossa petição. Tudo começa com a eliminação do ruído, porque o ruído, ele cria destaque para coisas que não importam. O que é o ruído? A marca d'água atrás, o marca-texto ali, especialmente em excesso, acumulação de destaque, caixa alta, sublinhado, tudo junto, cabeçalho e rodapé que são muito pesados, cores, ícones, elementos. A peça fica um hiperestímulo visual, e aí nada vai ser destacado, como a gente vai entender aqui. Porque esse excesso de ruído, ele dificulta a leitura, ele dá uma aparência pouco profissional, ou seja, ele vai, de encontro, né, ao que a gente busca com relação à credibilidade, aquela aparência, mas o mais importante, ele impede que os destaques de fato sobressaiam. Por quê? E essa é uma frase, eh, que é uma das nossas frases principais, um dos nossos bordões, né, quando tudo está destacado, nada está destacado, tá. O destaque, ele precisa de referência. Quando você tem um documento que ele está limpo, os destaques, eles viram pontos de atenção. Por quê? Porque existe uma referência, e a referência é um documento não destacado, um documento limpo. Então, o ponto de partida para um bom destaque é ter um documento limpo, um documento organizado, um documento sem esses ruídos, que aí os nossos pontos de atenção aparecem. O segundo ponto para um destaque bem feito é escolher a ferramenta certa. Então, primeiro a gente começa eliminando o uso do sublinhado, da caixa alta e do marca-texto, cada um por uma razão. O sublinhado, ele não tem a mesma qualidade de contraste do negrito, ele gera um ruído ali na leitura, ele polui muito a página, ele não é a ferramenta mais eficaz. Depois que a gente entende isso, fica muito claro, vocês conseguem até ver. Tenta sublinhar um parágrafo inteiro e vocês vão ver como, de alguma forma, as letras ficam menos reconhecíveis. Então, para quem lê, a gente está falando de menos ergonomia visual. A caixa alta, porque tem aquele tom rude da caixa alta, né, de você estar ali, ah, como se estivesse vociferando, gritando, e o marca-texto que dá uma aparência pouco profissional. Então os destaques por excelência são o itálico, que é um destaque moderado, e o negrito, que é um itálico forte. E o negrito, sozinho, ele resolve o problema dos destaques quando você tem um documento limpo. Você tem uma página limpa, o negrito, especialmente nas fontes que tem um negrito mais forte, ele vai resolver. Tá? Então aqui, lembre-se, o que destaca é o contraste. Ó. Tem uma página limpa, escolhi, elegi um trecho para destacar, e esse trecho está em destaque com relação ao restante do texto. Não tem segredo, tá? O que nós temos aqui é uma página limpa com um destaque bem elegido. Aqui, quando a gente usa uma forma ao redor, tá? Essa é uma forma que tem no Word, que tem no LibreOffice, é uma forma, é um retângulo vazado. Então, se vocês forem curiosos, é realmente bem simples. É inserir, forma, tem um triângulo, um retângulo, você tira o preenchimento daquele retângulo, que é a cor sólida de fundo, e ele vira uma cor, né, uma moldura.
É uma forma de destacar, coloca ao final da peça. É bem simples de ser feito. Então, ele gera um contraste, por quê? Porque você pontuou que aquele ponto é diferente do restante. Outras coisas que destacam, o uso de marcadores, como a gente fez aqui, os famosos bullet points ou marcadores, né? O uso de cores bem pontual, a gente usou aqui algumas cores da própria defensoria para criar uma certa coesão, então isso também destaca. Tudo que contrasta com o texto. É basicamente isso. Então esse é o principal segredo. Nós temos as ferramentas avançadas de destaque, como eu mostrei para vocês, as formas, que podem ser formas sólidas por trás do texto ou formas vazadas, abertas, que você consegue fazer nos editores de texto. Existem as caixas de texto, que também você vê em qualquer editor de texto, lá no inserir caixa de texto, e você cria uma caixa de texto e diagrama ela em algum local do seu documento, criando ali um ponto de atenção maior, criando ali uma ênfase numa frase que seja importante, que seja estratégica. Aquela frase já existe muitas vezes no seu texto e você tira ela e dá uma ênfase maior. É um recurso muito utilizado em diagramação, de revistas e etc. Os elementos visuais, que também por si só, quando você usa uma tabela, uma linha do tempo, eles já são um ponto de atenção. Então, mais do que às vezes facilitar, e a gente vai falar sobre os elementos visuais também, ainda hoje, eles, além de tudo, também são um ponto de atenção, um ponto que gera ali uma marca forte naquele documento. Então, esse foi o terceiro ponto, né? O terceiro ponto, as ferramentas avançadas. E o quarto ponto, já passado, né? O eliminar o ruído, eleger a ferramenta certa, saber as ferramentas avançadas, é saber como, o que e quanto destacar. Como não? Como a gente já falou. O como a gente já falou. Mas não adianta nada saber como se a gente não sabe o que e nem o quanto. Por quê? No dia a dia é muito comum a gente pegar assim uma peça que está escrito, a gente está falando lá do réu que está preso há 719 dias, e aí você pega uma frase e coloca, isto é um absurdo, e coloca aquilo como destaque. E por mais que possa ser um absurdo, a frase isto é um absurdo não gera nenhum tipo de efeito de convencimento e nem mesmo de compreensão do que está acontecendo. Quem tem que fazer esse juízo de valor, e não é um juízo de absurdo, é um juízo muito mais de legalidade e ilegalidade também, muito mais técnico, é o juiz da causa. Então, grifar partes que não são úteis ao leitor é um desperdício da sua atenção. Então, a gente recomenda destacar 2 a 3 pontos de atenção por página, não mais que isso, e somente as informações essenciais ao leitor, que na maioria das vezes são as informações específicas do caso concreto, as mais específicas, né? Aquilo que faz aquela ação ser única, aquilo que faz aquela tutela ser verossímil, aquele direito ser verossímil, as informações mais importantes. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue deixar de destacar a maior parte da petição, sabendo que muitas das informações ali têm que estar na petição, mas não necessariamente são fundamentais para quem as lê, ou pelo menos não fundamentais numa leitura dinâmica, numa leitura mais apressada. Falando aqui nos pontos de atenção, nós temos, né, no exemplo da esquerda, vários destaques que fazem com que você não saiba o que está destacado. Então tem um sublinhado, tem um negrito, tem uma caixa alta, tem um negrito com sublinhado, e de repente a página toda ficou destacada e nada aqui importa tanto. Nada aqui tem um ponto específico de atenção. Nessa outra página, a gente já tem aqui muito bem definido e delimitado o que a gente quer que a pessoa, quando passe rapidamente por aquela página, veja em primeiro lugar. Ou seja, aquela informação que não pode deixar de ser lida, que não pode passar despercebida. E a gente nunca pode esquecer que, num texto prolixo, esse nosso cinza aqui da esquerda seria a informação que não é concisa, que não é tão importante. Aqui no meio, a informação que é essencial, ela se dilui. Então, ela é mais difícil de ser encontrada. Num texto conciso, essa informação ela sobressai, ela é densa. Então, o passo número 1 do destaque, na verdade, é ser conciso. Ser conciso é destacar a informação. Eu falo muito dos embargos de declaração de uma página ou de 2 páginas, em que você vai, com concisão, com objetividade, com especificidade, atacar diretamente aquele vício que existe. E esses são os embargos que são impossíveis de serem negados. Porque quando você escreve assim,
a sentença do evento ou da folha ou, enfim, do movimento tal foi omissa porque deixou de apreciar o pedido Y, sem falar mais nada, né, ou foi você coloca o juiz numa situação que ele não tem como fugir daquilo ali. Quando você coloca essa informação em 10 páginas, a chance de que aquilo fique ali naquela monte de coisa, a sentença é omissa, é contraditória, é enfim, aborda todos os vícios e fala sobre para que serve os embargos de declaração e tal, e lá no meio você coloca uma informação assim, né. Então, o destaque da informação acontece também pela concisão. Nós temos também que falar um pouco das margens e entrelinhas, aqui está muito, relacionado à ergonomia visual, então as margens elas são essa moldura do documento, muito importante, você vê que até nos slides a gente usa margem, a gente não pode, eliminar as margens, tá, elas têm esse papel de delimitar, de dar esse conforto visual. Quando a gente tem margens estreitas, isso torna a leitura cansativa, a página pesada, as linhas são muito longas. Se você perceber os livros, eles têm uma linha muito menor do que a folha 4. A folha 4 ela não é ideal para leitura. Quando a gente retira a margem, isso fica ainda pior, tá. Então as margens generosas, a gente tem linhas confortáveis e uma página leve. Então nunca suprimir aquela margem normal do editor, né, de 2,5, 3 de cada lado, que promove essas linhas mais agradáveis, né, mais confortáveis. Não cair na tentação de: "Ah, eu vou diminuir a margem, porque aí eu reduzo o número de páginas", porque nem sempre é só sobre o número de páginas, tá. Então, às vezes é melhor uma petição com 5 páginas legíveis, do que uma com 4, tudo muito apertadinho. Então não é só assim: "Ai, tem 4 páginas é melhor, tem 3 páginas é melhor", não. Tem que ser apresentado da melhor forma, se tiver que ter mais algumas páginas, tudo bem. Mas a gente vai focar sempre na ergonomia visual, no conforto visual. E as entrelinhas também são uma medida muito importante da gente delimitar. Eu sei que, tanto no Word como também no LibreOffice, em outros editores, a gente tem como configurar a entrelinha, e as pessoas têm muito aquele hábito de ou não mexer em nada, e aí fica a entrelinha simples, ou colocar um e-mail, porque é o que diz lá a BNT e a gente usou assim lá na monografia. Só que existe um monte de configuração entre um e um e meio, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, na entrelinha justa, que é essa entrelinha de um simples, né, o texto ele fica muito embolado. A gente precisa de um pouquinho de espaço para separar essas linhas, para deixar que elas tenham um pouquinho de espaço. Isso é muito importante para a leitura, senão a página fica muito densa, fica muito texto, você passa numa linha, já começa a outra, muito importante para promover conforto cognitivo, deixar alguma entrelinha. Porém, quando a gente vai para o 1,5, que é o padrão da ABNT, essa entrelinha já fica frouxa, o nosso texto fica meio como uma persiana, muito vazada. E isso, além de gastar, muitas páginas, você acabar perdendo espaço na sua petição, também não é o ponto mais confortável. É ideal que as linhas estejam próximas, não tão próximas, mas próximas. E aqui uma entrelinha na medida. E a gente faz um comparativo, vai ficar bem evidente, ó, aqui uma entrelinha justa, tudo muito apertadinho, né, mas bem pertinho uma da outra. Aqui uma entrelinha frouxa, tem quase uma linha entre uma linha e outra, e aqui uma entrelinha na medida, que fica entre uma e outra. Vocês percebem que aqui, no meio, tem menos texto do que na esquerda e possivelmente tem mais texto do que na direita, tá. Então, aqui a gente consegue é uma coisa de olho, a gente consegue perceber, mas vai ficar ali no 1,2, 1,3 na ferramenta múltiplos, que no LibreOffice, se eu não me engano, é em percentual. Aí eu teria que ver, mas enfim, não é uma coisa difícil de vocês enxergarem com o olho, com base nesse exemplo. Outro ponto fundamental, que tem tudo a ver com o que a gente falou sobre interação com documentos, com petições, que é a organização e divisão da informação. Pensem sempre na petição, num documento longo, principalmente, como um armazém, um mercado ou um armazém, um lugar onde tem muitas coisas, tem muitas informações. Tem o pedido de provas, tem os pedidos, tem os fatos, tem a qualificação, tem e dentro dos fatos tem um monte de fatos, tem o pedido de perícia, tem o pedido de prova, tem um monte de coisa na petição. E aí, como eu já expliquei para vocês anteriormente, nem sempre essa leitura é linear. Muitas vezes alguém
no cartório, o juiz precisa achar uma informação. Ele precisa ir lá rapidinho, como se você fosse no mercado e precisasse comprar um sabonete ou um leite. E se o mercado não tiver divisão, você não olhar para cima e ver onde fica a seção de laticínios ou dos produtos de higiene, você vai demorar um tempão para encontrar aquele sabonete. Você vai passar em todos os lugares que você não queria, você vai passar na carne, você vai passar no miojo, no feijão, até chegar no sabonete. Então a ideia é que você proporcione exatamente uma divisão sempre muito boa, porque a leitura ela é muito dinâmica, ela é muito variada, ela tem muitos momentos processuais diferentes. Então tem lá as provas pedidas, a prova pericial, o fato, o que aconteceu. E a gente vai fazer isso com o máximo de títulos e subtítulos hierarquizados, ou seja, eles precisam ser evidentes. Então, aqui a gente usou, por exemplo, as linhas, com junto do negrito, da caixa alta, mas uma divisão clara, assim como no mercado a gente precisa ver aquilo para folhear, né? Aqui não é folhear, mas enfim. E específicos. Então, pode ser ou no título ou no subtítulo, já falar ali, e eu vi numa peça que foi enviada aqui, eh, quem enviou a peça faz isso, eu achei muito legal, já é falar sobre questões ali. Então, excesso de prazo na conclusão da instrução, sentença não proferida, constrangimento legal. Objeto da impetração. Paciente preso a 719 dias sem previsão de conclusão da primeira fase do rio do júri. Essa frase, ela é capaz, muitas vezes, de resumir o que vai ser escrito em uma folha, em 2 folhas. E você já antecipa para o seu leitor qual é o teu ponto principal, o ponto central da tua argumentação. Então é bem interessante o uso, é um uso muito rico, que também você vai encontrar em alguns livros. Existem livros que só de ler o sumário, a gente já entende mais ou menos a ideia. O livro do professor Gide é um exemplo. Ele tem títulos e subtítulos sempre muito ricos, que você lê e você fala, pô, é aqui que eu quero, que eu vou encontrar o que eu acho. Não é um título assim, dar um exemplo de um título inespecífico, né? É, duas qualidades do português. Bom, o que eu vou encontrar aqui? Não sei. A principal qualidade das suas peças jurídicas? Não sei. Agora, se você fala assim, concisão, a arte de dizer mais com menos, fica bem mais claro o que eu vou encontrar ali. Então a ideia é trazer essa especificidade com a divisão para a peça. Quanto maior a peça, mais divisões a gente vai fazer e trabalhar sempre com a especificidade. Porque, na verdade, além da especificidade, a gente está usando a objetividade e a concisão também. Os subtítulos, eles resumem tudo isso. Porque eles antecipam, eles são diretos, ou seja, eles são objetivos, e eles são concisos. Marcela perguntou sobre a apresentação. Acho que eu posso enviar sim, acho que não tem problema não. Eu posso enviar depois o PDF da apresentação. Já mando direitinho no arquivo. O PowerPoint ele é ultra pesado. Quase, é por causa das imagens, né? Ele tem quase meio giga de apresentação aqui. E nós temos os resumos estratégicos. Os resumos também são muito importantes. Porque, de novo, os resumos, além de serem uma ferramenta de objetividade, você já está resumindo o que vai ser dito, eles esquematizam a informação, ou seja, você faz mais ou menos o papel que o leitor faz, que é, eu vou ler tudo e eu vou organizar aquela informação de uma maneira sintética. Isso é muito legal. Porque quando o juiz vai fazer uma decisão, o que ele faz muitas vezes na hora de relatar e de dizer o que está acontecendo é organizar o que está sendo dito em várias páginas. Então, trata-se de ação na qual a parte autora requer barará, barará, barará. O que é isso? É um resumo. A autora alega que... Resumo. Ele não vai dizer tudo o que a autora alega, ele vai dizer o ponto central que a parte autora alega. Então, é muito interessante a gente pensar que é quase como se vocês fizessem o relatório do juiz, né? Ou mais ou menos isso, ou ali aquela parte de relatório de decisão ou de sentença, né? Então, elas situam o leitor. Às vezes eu estou pegando uma peça, eu chego na terceira página e eu não sei ainda o que está acontecendo. Porque tem tudo, menos especificidade, objetividade. Eu não sei o que está acontecendo ainda. Então, se você bota um resumo e fala lá, aposentadoria por tempo de contribuição, PPP na folha tal, ruído acima de 90 decibéis, isso na área previdenciária. Eu já entendo o que está acontecendo, já entendo, já sei qual é o fluxo de processamento, já sei para onde vai aquele processo, se ele tem audiência, se ele não tem audiência, se ele tem perícia, se ele não tem a perícia.
tá? Então eles situam o leitor, eles favorecem uma rápida compreensão, você cola praticamente no cérebro do seu leitor, dá uma impressão muito direta do que você está buscando, evitam que esse processo caia num fluxo errado. Ah, eu peguei uma aposentadoria, fui para o fluxo do auxílio-doença. Eu peguei, porque a secretaria tem os seus fluxos, né? Compilam os dados mais importantes e, sobretudo, são uma forma de destaque. Por quê? Porque se você coloca a informação mais importante sintetizada na primeira página, as chances de que a pessoa leia e já compreenda ela é muito grande, né? Então, eles são uma forma de destaque, porque a informação concisa, a informação objetiva sempre dá destaque. E aí vem a pergunta, né: "Ah, mas eles não vão ler somente o resumo?", né, é uma pergunta comum que as pessoas fazem. E a verdade é que, olha quantos elogios a gente tem aqui de alunos e de seguidores, etcétera, falando como eles na prática, como, eles tiveram bons resultados, né, resultados de tutela, em que o juiz elogiou a peça, liminar em habeas corpus, elogio em decisão, enfim, porque aquilo facilita muito. E nosso pressuposto básico aqui ao longo desse workshop todo é a facilitação do processo de decisão, é entender como juízes, como assessores pensam e entregar bem de forma bem popular aqui, tá, entregar de bandeja, por assim dizer, a decisão. E o resumo, ele é uma forma de entregar o que ele precisa saber de bandeja. É você fazer antecipar o trabalho que ele precisa fazer para facilitar o trabalho dele. E no resumo, claro que sempre a gente vai colocar, ó, as coisas principais, aqui é uma exemplificação, não necessariamente cada um desses pontos, mas às vezes o que está sendo pedido, você tem uma liminar, os fatos específicos sempre, né, a gente não adianta fazer um resumo e trazer fatos genéricos. O que diferencia aquela ação das demais, e as informações que não podem deixar de ser observadas, especialmente aquelas relacionadas à urgência, né, as tutelas, as liminares, as cautelares, etcétera, porque ali você já vai, eh, pegar ali, digamos assim, hoje eu estou cheio de gíria, né, pegar o juiz pelo rabo, você já vai pegar ele e falar: "Opa", você já vai pegar a atenção dele, já vai falar: "Olha, é isso aqui", e chamar a atenção, e aí você vai conseguir que essa atenção se aprofunde mais. As principais estruturas de resumos que nós temos que vocês podem usar. A famosa palavra-chave ou ementa, muita gente usa lá em cima, é uma forma de usar. Minha única recomendação é que, além de colocar ali, crie um pontinho de atenção, pode ser uma caixa, pode ser uma listrinha, uma barrinha, tal. Você faz ali uma coisinha que ajuda a destacar aquele ponto. Então, a gente usou aqui, ó, habeas corpus, paciente preso 719 dias, denúncia realizada em tal, aguardo no agendamento do júri desde tal, constrangimento ilegal flagrante, ausência de culpa, jurisprudência. E cá entre nós, eu não sou da área, já trabalhei, um pouco no criminal, não sou da área, mas eu posso dizer para vocês que lendo essa ementa, eu entendo 100% da peça. É assim, é simples assim. Porque é isso, você só vai conferir depois a documentação para ver se é isso mesmo, mas eu consigo dizer que a tese é compreensível só pela ementa. Isso é muito interessante, eu sempre falo isso. Eu falo: "O problema não é o juiz ler só o resumo, ou não ler só o resumo, ler tudo. Se ele consegue decidir de forma justa e rápida, lendo o resumo e vendo mais algumas coisas, é o suficiente. O que a gente busca não é a leitura integral da peça, a gente busca a decisão justa, a decisão correta, a decisão razoável. E a gente tem que dar subsídio para que essa decisão aconteça assim. Nós temos a estrutura dos marcadores ou dos bullet points, né? Então, mesma coisa, ó, cada frase: paciente preso até 19 dias, denúncia realizada e tal, constrangimento legal, ausência de culpa, jurisprudência. Sintetizei ali as coisas principais, né. E nós temos também o texto corrido, né, que é: o paciente foi denunciado e parará, parará, e o processo aguarda indefinidamente o agendamento do júri desde tal, de modo que se encontra preso 719 dias. Então aqui é um formato de eu fiz um parágrafo e expliquei, né. Então se o juiz fosse fazer aqui uma decisão: trata-se de habeas corpus em caso cujo paciente foi denunciado em 19, ele ia copiar. Por isso que muita gente fala isso para mim: "Ah, ele copiou meu resumo". Claro, que ele vai criar outro? Se já tem um para copiar e colar. Todo mundo está buscando fazer o trabalho mais produtivo, mais rápido. Se aquele resumo resume fidedignamente o que aconteceu no caso, por que não? É muito comum o juiz usar resumo do MP. Pegou lá o resumo, colocou.
E qual é então, onde colocar e qual o tamanho ideal do resumo? Então, geralmente na capa mesmo, né, antes ou depois da qualificação, como vocês acabaram de ver, ou na página subsequente, página 2, que dá, né, esse pico e essa garantia de atenção. E em causas complexas, a gente pode até trabalhar eventualmente com uma página inteira, que é o chamado one page design, né, o resumo de uma página. Também é uma possibilidade bem bacana. Agora vamos falar então dos elementos visuais, né? Já nos encaminhando para a parte final. Todos esses elementos que nós estamos falando agora são elementos de interação, e interação é isso, é a maneira. Olha que é interação, é igual lá o mercado, procurando uma coisa. Isso é interagir. Eu estou procurando uma informação na peça. Isso é interagir. A gente interage, a gente está ali, né? Não é uma leitura, como eu já mencionei anteriormente, como se fosse um livro, em que você está simplesmente lendo ali, linha a linha. É um trabalho bem diferente. Então, os elementos visuais, eles também esquematizam a informação, assim como os resumos. Eles favorecem uma compreensão mais rápida. Essa que é muito importante, não estão sujeitas aos limites textuais. O texto, muitas vezes, e ele vai ser sempre a maior parte da peça, e ele é muito útil, ele é ótimo, ele é maravilhoso, mas às vezes tem coisas que a gente não consegue dizer com texto. Às vezes fica difícil de explicar. Você vai colocando um monte de data, um monte de coisa, e você fala, pô, agora seria melhor ter uma linha do tempo. Ou tem muitos dados e você precisaria colocar numa tabela. Então, muitas vezes, o elemento visual, mais do que um plus, ele se torna necessário porque o texto encontra um limite, um obstáculo de clareza. Algumas coisas simplesmente não ficam claras o suficiente quando você escreve. Eu poderia dar um monte de exemplos aqui. A gente tem aqui no previdenciário os tempos controvertidos, em que o autor lista uma série de tempos, o início e fim daqueles vínculos, o documento que prova, e quando ele coloca isso no texto, é enlouquecedor. Tanto que gerava tanto erro no passado, do assessor ou do juiz acabar na sentença deixando de observar algum desses períodos, que hoje é padrão na justiça uma decisão inicial que determina a emenda para que o advogado traga em forma de planilha. Por quê? Porque verificou-se que no texto é muito mais difícil de organizar, de sentenciar, de fazer, de conferir, de bater o olho e ver tudinho, né? Então hoje é um padrão na justiça. E eu lembro que, se eu não me engano, quem começou esse padrão foi lá atrás, o juiz Fábio Souza, com quem eu trabalhava na época, e a gente verificando as muitas conversões em diligência por conta dessa dificuldade, a gente, não, vamos olhar agora em tabela, que em tabela a gente consegue comparar, a gente consegue bater. E eles potencializam, dão força aos argumentos, além de serem também um ponto de atenção e destaque. Então existem muitos elementos visuais. Alguns que a gente já conhece, como as tabelas. Então tem muitos casos aqui, caso de saúde, você vai organizar, tudo que for dado no processo é tabela. Tabela, aquela tabela que a gente também vai lá, inserir tabela, e a gente organiza a informação. Pode fazer com datas, com horas, com coisas, né? Tudo que tem relação, a gente consegue fazer em tabelas. Nós temos os próprios bullets e marcadores, eles também são elementos visuais. Eles são uma espécie de lista, né? E eles são úteis, porque eles criam um ponto de atenção e eles organizam também. À medida que você divide sempre, né? Ah, esses são os motivos, esses são, né? A tela deve ser deferida por isso, o réu deve ser solto por isso. Aí você coloca A, B, C, D, ou marcadores. Você é muito melhor do que ficar criando adições numa frase, né? E. Ou além disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ademais, você pode criar um, um bullet. As listas, que são como bullets, a gente usa muito nos pedidos, mas sempre que tiver coisas que são assim, né, listáveis, a gente usa as listas. Nós temos os print screens, que também são bastante conhecidos. Então, qual é a recomendação dos print screens, né? Falando rapidamente aqui sobre esse ponto em especial. Colocar sempre a íntegra no anexo. Então, qualquer que seja o print screen, colocou a íntegra no anexo, um documento, é sempre importante trazer no anexo, né? Para ter ali o registro como um documento que está sendo anexado. E no corpo da petição, você vai colocar somente aquele que é, assim, os mais importantes, não tudo, né? Tem gente que coloca e é terrível. Coloca lá conversa no WhatsApp, aí vem 7 páginas de conversa no WhatsApp. Não. Você vai fazer a sua narrativa e esse print vai ser te ajudar a contar essa narrativa. Então você vai trazer um ponto. Então, se está havendo uma discussão, por exemplo, no WhatsApp, né, pegando esse exemplo,
você vai trazer talvez aquele ponto ali que foi a frase mais importante, até vai ser mais poderoso para quem está lendo. A Depois a pessoa vai olhar lá na conferência. Igual o documento, a gente pode trabalhar com os destaques, ampliar, né, diminuir, fazer recortes, existe muita coisa bacana para fazer com print screen, mas o importante é isso, é pensar esse tipo de ferramenta como algo que tem que ser usado de maneira pontual para ilustrar essa narrativa ou para também evitar que o juiz tenha que ficar saindo e voltando toda hora. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, na leitura de sentença, essa análise ela é muito mais profunda naturalmente, porque é o momento onde vai ter formado a decisão final. Então é muito normal e esperado que os documentos anexos sejam todos consultados. Mas na tutela isso é diferente, porque ela é muito menos na inicial, né, no despacho inicial. Existe uma investigação, não existe a mesma investigação. Aí eu vou olhar todos os documentos. Não, você olha, mas é muito importante que na hora de pedir uma coisa, se tem uma prova que ela realmente ela é a que dá a verossimilhança, que ela que embasa o pedido, que ela, a principal, a melhor, esteja nos autos, né? Esteja ali no corpo da petição. Porque aí sim, às vezes com base nela, aí você vai olhar os outros, vai investigar um pouco mais, né? Então, trazendo um pouco para a minha realidade aqui do previdenciário, em que a gente tem o benefício por incapacidade. Uma coisa é o autor juntar todos os documentos médicos anexos e falar, o autor está incapaz conforme documentos médicos anexos. Outra coisa é o autor fazer a mesma coisa e na petição ele vai colocar o melhor atestado. Qual é o melhor atestado? Mais recente, legível, preferencialmente assinado por um médico, às vezes, da rede pública, que aí você tem mais segurança com relação à não influência de algum outro fator naquele lado que é do atestado, né? Então, ele vai escolher o melhor e vai falar, olha, o autor se encontra incapaz conforme laudo médico do doutor tal, de data tal, e vai colocar aquele lá, se ele busca uma tutela. E depois, na hora de sentenciar, o juiz, quem vai analisar esses documentos, na verdade, é o perito, na hora da perícia. Ele que vai olhar. Mas o ponto que eu quero que vocês entendam, aplicando isso para a realidade de vocês, é que vai fazer uma curadoria desses documentos. Você vai escolher os melhores, aqueles que realmente impactam mais e que são mais úteis para aquela sua narrativa, para tutela ou para qualquer outra coisa, ali no corpo da inicial, deixando o restante para os anexos. A gente tem também as linhas do tempo, que são muito úteis também. Então, aqui a gente fez uma com relação a essa questão da prisão, quando foi e tal. Ajuda a dar uma perspectiva das coisas, é interessante também. É uma ferramenta muito útil no dia a dia, em que a gente tem várias situações do direito que acontecem no tempo, a maior parte delas. Aqui foi um exemplo que a gente fez até para o Ministério Público do Paraná, outro aqui de uma demanda de direito médico, né, de prestação de serviço médico. Os gráficos também, como dei aquele exemplo da advogada que usou para conseguir a gratuidade de justiça. Os fluxogramas, que são processos, procedimentos. Então, se for uma causa, por exemplo, de saúde, você pode usar um fluxograma para mostrar qual seria o procedimento correto e qual foi feito no caso concreto, se aquele procedimento estiver, por exemplo, errado, fora do que é o protocolo médico. Então, é importante fazer isso, em vez de falar, o protocolo médico é aí no texto ele fica ruim. Quando você faz um fluxograma, com certeza fica muito mais claro. Nós temos os QR Codes também, que apesar de não serem recomendados para petições, eles podem ser úteis para documentos outros, inclusive documentos direcionados aos assistidos, notificações, ofícios, desde que tenham uma finalidade. Então, por exemplo, aqui nessa notificação, esse QR Code leva para o WhatsApp. Isso não é algo difícil de fazer. Lendo um tutorial na internet a gente encontra. Então, assim, eu vou mandar para o notificado, por quê? Porque eu quero que ele escaneie o QR Code e já mande uma mensagem para a gente resolver esse caso. Então, é uma forma. Esse QR Code do resumo da sentença pode ser alguém explicando para o apenado os próximos passos, ou o juiz falando com ele, ou um vídeo institucional, ou qualquer outra coisa que queira se colocar ali, recolhimento de custas, endereço da instituição. Existe 1 milhão de possibilidades para se colocar, mas eles são úteis. Por quê? Porque muitas vezes quem recebe um papel, hoje nós temos o quê? O celular na mão o tempo todo. Então, geolocalização, no caso de peritos que precisam se locomover para fazer algum tipo de perícia, tá?
Então os elementos visuais, esses aqui, esse é um rol não taxativo, é um rol, existem outros que a gente pode colocar, sempre vai haver. A ideia é traduzir a informação, potencializar a qualidade da informação. Então, recapitulando, eu sempre gosto de fazer esse fecho em que a gente consolida o que a gente falou aqui. A nossa petição é uma interface, ela que faz esse vínculo entre advogado, defensor, e juiz, né, do outro lado. Decisões judiciais são subjetivas e influenciáveis, e isso é importante saber para que a gente saiba que existe um papel nosso também, existe o que é possível fazer algo para influenciar. O conforto cognitivo exerce papel fundamental no processo decisório, então é muito importante proporcionar conforto cognitivo. Quanto mais fácil é para decidir, maior a chance de que aquela decisão seja tomada. A forma potencializa o conteúdo, então não há que separar forma e conteúdo, tá? Conteúdo é ótimo, conteúdo é bom, mas a forma é o que vai dar corpo, é o que vai transmitir a mensagem com excelência. Um documento tem 3 camadas: aparência, legibilidade e interação, e a boa informação é concisa, objetiva e específica. Quem destaca tudo não destaca nada, e tão importante como o como é o que e quanto destacar. E para a gente melhorar a interação da peça, a gente vai fazer resumos e utilizar os elementos visuais. E aqui, para fazer de fato o nosso encerramento, antes também de eu abrir para quem caso alguém queira fazer algum comentário, eu vou trazer um caso concreto que chegou para a gente aqui, de vez em quando acontece, de consultoria, chegar alguém com uma petição para um caso importante e a gente transforma aquela petição dentro disso que eu ensinei para vocês, tá? Coisas que vocês podem fazer aí nas próximas peças. Não necessariamente precisa de conhecimento de design ou de formatação. Então essa era uma reclamação constitucional de um cliente que chegou com uma condenação na justiça trabalhista. O cliente tinha um cliente varejista grande e uma condenação certamente de muitos milhões, uma questão de reconhecimento de vínculo trabalhista com uma empresa que era terceirizada, enfim, uma questão bastante confusa. E ele chegou pra gente, e o que a gente fez na peça foi exatamente o que eu falei para vocês aqui. A gente criou um resumo de uma página, tá? Porque era uma reclamação de 30. A gente colocou elementos visuais, a gente dividiu muito bem essa peça, a gente colocou títulos e subtítulos específicos, nós criamos pontos de atenção e destaque naquilo que era fundamental. E antes de enviar a peça, a gente conversou com o cliente, e ele falou, eu perguntei para ele, eu falei: vocês que são da área, porque eu não era da área trabalhista, não sou, né? Falei, se o assessor lá no STF lê esse resumo, ele consegue entender o que está acontecendo e saber isso? Ele falou, consegue, Júlio. Aqui, esse resumo de uma página tem tudo que ele precisa saber. Eu escrevi 30, mas o resumo tem tudo que ele precisa saber. Então eu falei, então pode ter certeza que vai dar certo, né? Porque o risco aqui não era que eles não tinham uma boa tese, eles tinham uma boa tese. Mas o risco aqui nada garante o resultado. Então você tem que colocar e aumentar essas chances. E eles conseguiram êxito, foi muito bem sucedido. A causa foi distribuída no dia 19 de junho e foi julgada procedente no dia 30 de junho, a reclamação constitucional, para anular aquele acórdão do TRT. E a mensagem final que eu deixo para vocês, então, que é o que eu quis e tentei passar ao longo dessas 2 horas, é que tão importante quanto o conteúdo, que eu tenho certeza, não tenho dúvidas que vocês já possuem, é a maneira e a capacidade de transmiti-lo, de transmitir esse conteúdo ao seu destinatário final. Então vamos trabalhar na comunicação da mensagem, na transmissão da mensagem, para que ela chegue lá clara, organizada e concisa, e com isso fortaleça a sua mensagem. Muito obrigado pela participação de todos nesta manhã. Eu deixo meus contatos aqui, caso alguém queira perguntar posteriormente, tem uma pergunta também, queira interagir, queira fazer algum tipo de observação, queira trazer algum relato posterior, esse canal fica aberto para vocês. E hoje também, claro, se vocês quiserem fazer algum tipo de pontuação, eu me coloco à disposição de vocês.